Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Vamos fazer hoje, a análise do gráfico do Bitcoin. E o Bitcoin finalmente deu um estouro aí para cima aí, depois de umas movimentações laterais nos últimos dias aí. E conforme nós falamos no vídeo passado, relacionando o gráfico do Bitcoin com o gráfico do DXY, a gente viu o dólar mergulhando, o índice dólar mergulhando para baixo. A gente poderia esperar uma pancada para cima aí no Bitcoin, e foi o que realmente aconteceu aí. O Bitcoin rompeu os patamares anteriores aí. Vamos fazer essa análise do gráfico do Bitcoin e trazer, análise também de alguns indicadores, alguns fatores interessantes aí para a gente avaliar essa movimentação que está apenas se iniciando. Então, bora aí para o nosso gráfico. O gráfico do Bitcoin na tela, temos aqui o Bitcoin veio lateralizando nas últimas semanas dentro aqui do caixote branco, e desde sábado ele vem rompendo esse caixote e ganhando patamares mais altos aí, igual nós falamos no dia de ontem, a vela que fechou hoje, na realidade às 21 horas, a vela bateu aqui em cima da marca que a gente, o ponto que nós colocamos aqui, os $42.900, 42.990 foi aonde fechou. E no dia de hoje a vela está se movimentando acima dessa região. Então o que a gente vê para os próximos dias aí? A gente vê a possibilidade do Bitcoin, se ele continuar a sua subida, que é uma subida forte, uma subida considerável. O preço vem se mantendo acima aqui das médias, de 13 períodos, de 26 períodos, certo? Então o preço ele vem numa alta forte. Isso aqui, quando acontece esse movimento, é uma alta com força expressiva. Então o próximo patamar aí a ser buscado são os $48.200 aproximadamente, tá? Se corrigirmos, buscamos aqui patamares inferiores. Quais são os pontos de possível correção? Temos aqui, se a alta for muito forte, não passaremos abaixo da média de 13. 39.824 dólares é o valor, podendo buscar ainda com a alta forte a média de 26, certo? Temos aqui a média de 21, confluindo com essa linha de tendência de alta que era lá de trás, e ela foi retomada agora, com essa subida aqui, esses novos patamares, passou acima dessa LTA lá de trás. Então, confluindo LTA com a média de 21 em 38.700, temos aqui o topo, da nossa caixinha a 38.300, e logo abaixo aqui a média de 26 períodos em 38.100. Continuando, temos aqui a parte inferior do caixote branco em 36.300. Temos a média de 8 semanas, 35.860. Temos a média de 72 períodos em 34.500. E temos aqui o topo do caixote azul, próximo à média de 72. O fundo do caixote azul, 32.900. E a média de 21 semanas, a 32.266. Média de 200 semanas em 30.700. Média de 400 períodos, bem próximo que é a linha de tendência de alta inferior aqui, em $29.000.
em algum desses pontos aí podemos corrigir. Lembrando que o FOMO já está aí no mercado, né? Quando você tem uma alta expressiva dessa aí, você pode ter certeza que são pessoas que estão vendo essa beleza de movimento acontecendo aqui. Vem aquela dor de corno desgraçada de ver um movimento desse aqui e ter ficado de fora do ativo, e o medo de perder, fear of missing out, né? O medo de ficar de fora desse tem de espirocar para cima aqui, e aí o pessoal começa a comprar topos. E isso é uma coisa bem perigosa, você querer entrar justamente aqui nesse movimento. Então, se você perdeu essa alta e pretende entrar, eu aconselho que você aguarde a correção. A correção, mais cedo ou mais tarde, ela virá, porque as médias funcionam como ímãs. O preço ele vai para longe dessa média e depois a média traz esse preço de volta junto a ela. Então, em algum momento mais para frente, poderemos ter uma correção mais profunda aqui, e aí você seleciona aí qual que é o ponto de entrada que você gostaria de estar entrando aí no movimento. Correção até na média de 26, uma correção até a média de 72. A de 200 eu já não falo tanto, não, que essa média aí é uma média longa, então para poder buscar a média de 200 tem que ser uma queda muito grande. Ou então a média de 8 semanas, ou de 8 semanas, ou então a média de 21 semanas. Aí você escolhe o ponto aí onde você pretende entrar e aguarda o recuo para você comprar esse recuo e não comprar topo. Ficar comprando topo. E aí depois pode ser que o ativo aí dê um mergulho mais profundo aí. Quem não tem preparo psicológico, quem não tem resiliência, não aguenta e vende, realiza prejuízo grande aí e depois nunca mais quer saber de criptomoedas. Então temos aí esse movimento expressivo no Bitcoin. Vamos ver aí nos próximos dias que o Bitcoin nos trará, se buscará esses patamares mais acima ou se virá a correção. Então, dito isto do gráfico, agora a gente traz alguns gráficos interessantes aqui, onde a gente tem, né, por exemplo, aqui o gráfico do preço realizado. Né? O que é o gráfico do preço realizado? É o gráfico em que você tem o número de o valor de todos os bitcoins, né, no último preço que foram vendidos aí, que as carteiras venderam, divididos pelos números de bitcoins circulantes no mercado, tá? E aí a gente tem esse realized price. Então a gente vê que historicamente, quando o preço passa abaixo do realized price, a gente tem aí o fundo do bear market aí, né? A gente faz fundo no Bitcoin para logo em seguida entrar numa bull run aí. A gente vê justamente o que nós fizemos aqui nesse período aqui de junho até dezembro. Fizemos fundo abaixo do preço realizado. E agora a gente passou acima, significa que o pessoal começa a ter lucros aí no Bitcoin. E vamos ver o Bitcoin escalar a subida aí. Temos aqui um dos indicadores que eu gosto muito, né? O Pull Multiple. Comprar no Pull Multiple quando ele baixa aqui, entra abaixo de 0,5 e vender quando ele passa acima de 3,5, quando ele passa acima de 3,5, certo? Então temos aí o Pull Multiple nos mostrando, né, que tivemos aqui uma janela de compra aqui que coincide lá com o gráfico do Realized Price de julho
até dezembro. Quem aproveitou a oportunidade, comprou, agora vai colher os frutos. Então temos aqui mais ou menos a metade, temos aí uma longa jornada até essa área aqui para começarmos a realizar os nossos lucros. Temos também o MVRV Z-Score, que é o valor de mercado realizado, né, do market cap no total. E aqui, ó, também temos aqui uma zona de compra. Foi de junho a janeiro. E a gente vê o tanto que a gente tem para andar ainda para chegar em novos patamares de topo aí. Então estamos apenas no começo do movimento. Então a gente está vendo um movimento explosivo, o pessoal já está começando a despirocar. Então aguardem aí, né, no ano de 2024 até 2026, o que nós veremos pela frente aí no Bitcoin e nas criptos no geral. Outro indicador interessante é a média móvel de 200 períodos, que ela é usada aí no mercado tradicional. Todas as vezes que o preço está acima da média de 200 é visto como um mercado altista, e abaixo da média de 200 é visto como um mercado baixista. Na história do Bitcoin, nunca havia passado abaixo da média de 200, o preço tocava a média de 200, né, aqui embaixo também, ó, tocava e explodia. Tocava a média de 200, subia. Tocava na média de 200 e ia embora. E pela primeira vez a gente passou abaixo da média de 200. Então, esse daqui foi um dos bear markets mais severos para a gente aí. Parabéns quem sobreviveu a esse bear market aí e vai colher os seus frutos aí. Vamos agora, neste momento, passando acima da média de 200 períodos, ou seja, vem uma bull run gigantesca aí, enquanto aproximamos do halving do Bitcoin. Depois do halving, o preço estoura. Temos aqui o modelo Stock to Flow do famoso Plan B aí. A gente passa abaixo aqui e quando se aproxima o halving, a gente volta a tocar, né, a linha aí do Stock to Flow aí. E o próximo patamar que a gente tem para tocar aí está, né, no momento aí a 114, 115 mil dólares aí aproximadamente. Já é um primeiro alvo para nós aí, sendo que a gente pode tocar, né, e aí começar o bear market fazendo topo aqui, ou depois de tocar, continuarmos a subida. Continuarmos a subida aí no Stock to Flow, aí, né, buscando novas médias, novos toques aqui ao longo dessa linha aqui. E depois disso, fazermos um topo aí. Então, uma métrica interessante no modelo Stock to Flow, tendo o halving no Bitcoin como parâmetro, temos aqui a data estipulada do próximo halving, 20 de abril de 2024. Uma boa estratégia que, segundo o próprio Plan B, ele diz o seguinte, que essa estratégia, ela é tão eficaz, ela consegue até mesmo superar o buy and hold, quem faz o buy and hold, ou seja, quem compra e segura. Do que trata a estratégia? A estratégia é a seguinte, ele diz que comprar 6 meses antes da data do halving, fazer a compra 6 meses antes do halving do Bitcoin e depois fazer a venda 18 meses após o halving do Bitcoin. Então a gente tem aí 6 meses antes do halving, dá quando? Dá justamente em novembro
a partir de novembro, né, seria as compras. Quem poderia começar a iniciar sua compra aqui em novembro. E 18 meses, 1 ano e 6 meses depois. Então, aproximadamente, temos aqui um ano em abril de 2025. Então, aproximadamente por volta de outubro de 2025, segundo o Plan B, é hora de vender tudo que você acumulou e ir para as cavernas, que vai vir o inverno, vai derreter tudo aí. Então, temos aqui esse modelo aqui mostrando para nós que temos níveis aí entre 115 mil e mais além aí para o Bitcoin no próximo topo histórico do Bitcoin. E um outro gráfico interessante também que mostra para nós essa força do Bitcoin progressiva é o RSI plotado no gráfico aqui, onde nos mostra que o Bitcoin ele faz o seu topo histórico, depois vem na região abaixo aqui por volta dos 40, 45, 40, e depois ele volta novamente a ficar sobre vendido, depois inverno cripto, fica sobrecomprado, inverno cripto, aí fica sobrevendido por volta de 40, 45, sobrecompra, novo inverno cripto, e esse inverno aqui foi tão profundo, ó, que a gente buscou patamares até então não alcançados no RSI do Bitcoin. Chegamos aqui a 38, 39. Então quem aproveitou e fez compra nesses patamares aqui, então é hora de segurar isso daí, ó. A primeira oportunidade, ó, junho de 2022. Depois a outra oportunidade, 38. Dezembro de 2022. Os melhores momentos de compra. Então comprou aqui, ó. Agora é esperar bater sobrevendido no RSI para poder recolher os lucros. Quem plantou, plantou. Quem não plantou, não planta mais. Agora só lamenta. Então, tendo visto aqui, né, o gráfico do Bitcoin e esses indicadores, esses outros gráficos aí também que a gente trouxe para enriquecer a análise, a gente encerra a análise do Bitcoin e vamos passar para o estudo filosófico para a gente encerrar o nosso vídeo. Temos aí no estudo filosófico de hoje a fala de Epiteto em seu Enquéridon. Mantém a morte e o exílio diante dos teus olhos a cada dia, juntamente com tudo que parece terrível. Ao fazê-lo, nunca terás um pensamento vil, nem desejo excessivo. Então, o que Epiteto quer dizer para nós aí no seu texto, né, na sua escrita? Ele quer dizer que nós temos que nos prepararmos para as piores situações e para as piores adversidades que podem acontecer para nós. Quais que eram as piores adversidades que poderiam acontecer a um ser humano na época de Epiteto? Eles enxergavam duas coisas como as piores coisas a acontecer para um ser humano: a morte e o exílio. Tanto que em diversos momentos se teve exílio de algumas pessoas importantes, dentre elas alguns filósofos. Sêneca foi um desses filósofos que foi exilado algumas vezes por alguns imperadores. Então, dito isso, temos aí que a morte e o exílio, como eu falei, eram as piores coisas. Nos nossos tempos modernos, a morte continua sendo uma das piores coisas que podem acontecer para nós, e temos algumas outras coisas além do exílio. Né? O exílio não é tão frequente acontecer no nosso tempo como antigamente, né? Principalmente exilados políticos.
mas a gente pode ter situações que são terríveis para nós, como por exemplo a perda de nossa liberdade. A gente vê dia após dia, paulatinamente, né, os estados avançando sobre nós, indivíduos, e pouco a pouco vamos perdendo as nossas liberdades, nosso direito de expressão, o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de escolhermos o que nós queremos e o que nós não queremos fazer. Então, a gente viu aí, por exemplo, o monarca, né, tendo que sair do país aí por ser perseguido pelo Estado, né, sendo cerceado em sua liberdade e, sobretudo, em sua liberdade de expressão. Então, tem diversas situações que são ruins para nós. Então, Epiteto fala para nós nos prepararmos para essas adversidades. Porque se nós fizermos essa preparação, quando essas coisas acontecerem, nós não vamos ter pensamentos ruins, né? Como ele disse, jamais, nunca terás um pensamento vil. Ou também não teremos desejo excessivo. Se nós focarmos naquilo que nós podemos controlar, a gente não deseja aquilo que a gente não pode alcançar ou que não está sob o nosso âmbito de controle. O desejo é uma das grandes situações que nos levam à ruína como seres humanos frequentemente. Um desejo não controlado. Desejar aquilo que está além da nossa capacidade de controlarmos. Então, era isso aí que Epiteto traz para nós. A gente focar, né, naquilo que controlamos e nos prepararmos para as piores situações possíveis. Então, dito isso, agradeço imensamente a audiência de vocês. Peço que façam aí o triplo C no canal. Curta, compartilhe e comente. O seu comentário é importante para a gente. E quem ainda não foi inscrito, se inscreva aí no canal, né? Ative o sininho das notificações, deixe o like aí e nos vemos num próximo vídeo aqui neste mesmo canal. Um grande abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado.